Eu vou ler então uma versão que eu trouxe até anotada, só para nós não perdermos muito tempo. Gálatas 4,19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sofredores sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado. Em uma outra versão diz, até que Cristo seja formado em vós. Você pode dizer até comigo, até que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, nós entramos em retiro no sábado pela manhã. Sábado à tarde nós tivemos apenas um tempo de acolhimento e à noite o pastor Celso explanou sobre o livro de Gálatas e aquilo, meus amados, que Paulo buscava trazer a este povo sobre o distanciamento que eles estavam começando a ter acerca de Cristo Jesus, por causa não de outro evangelho como aprendemos, mas acerca de pessoas que estavam ensinando um outro evangelho. E como outro evangelho não existe, pessoas que estavam ensinando mentiras no meio do povo. E que isso estava causando uma enfermidade espiritual e distanciamento da presença do Senhor. Mas a irmã Andréia veio ontem de manhã, dizendo acerca das nossas distrações e de como o Eutico na janela se distrai, cai, e é necessário que Paulo o ressuscite. Meus irmãos, ontem à noite o pastor Valtinho deu continuidade à palavra do Senhor nosso Deus, trazendo aos jovens a necessidade de um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, não um encontro emocional. Hoje, irmã Andréia, então, meus amados, finaliza essa sessão das palestras de manhã, falando das nossas feridas emocionais e daquilo que o Senhor pode nos tratar como servos do Senhor. Ouvindo tudo isso, meus amados, eu gostaria de nessa manhã, de uma forma breve, espero, não vou pregar como Paulo para que você durma, caia da janela e eu seja obrigado a te ressuscitar, mas falar sobre reset espiritual. Eu não sei quantos aqui tem computador. Quem tem computador em casa? Tem. Você já começou a mexer no computador e começou a travar? Embaixo da tela aparece talvez escrito assim: atualização de sistema. E se você é teimoso igual eu, você não atualiza, você vai trabalhando, porque aquilo vai fazer a gente perder tempo. São 3 minutos preciosos da nossa vida que você não pode perder. Então você vai trabalhando e você vai trabalhando. De repente parece que o mouse já não vai para onde precisa ir. Parece que você clica lá no Chrome e ele não abre da forma que você precisa abrir. Até uma hora que o teu computador grita com você e fala assim: burro, se você tivesse atualizado o sistema, nada disso teria acontecido. Meus irmãos, há um tempo atrás, eu tenho dificuldade de usar mouse aqui de mão, eu uso aquele do dedinho assim na tela do laptop, e eu achava que aquilo estava com problema. Aí, como eu sou técnico em informática, fiz TI, virei o computador de ponta cabeça e dei 3 murros no bumbum dele, pá. Eu falei, agora vai funcionar, é mandinga, né? Para trazer o computador à luz. Meus irmãos, e quando eu acabei, funcionou? Porque eu só precisava reiniciar a máquina. Eu precisava, meus amados, clicar em um botão, e esse botão estava escrito assim: estimativa, 5 minutos. Mas para mim, 5 minutos, eu não posso perder. Eu prefiro virar o meu computador de ponta cabeça, dar 3 tapas nele, esfregar a mão, meus amados, fazer uma oração com imposição de mãos pela máquina, e a única coisa que eu precisava era reiniciar. Queridos, há momentos na nossa vida que talvez como o nosso computador a gente começa a travar. A gente vem para a igreja, a gente não sente mais a presença de Deus. Nós oramos, mas talvez apenas por um protocolo. Eu brinco lá em Iperó que tem gente que tem 60 anos e ele continua com aquela oração infantil: Senhor, abençoe meu pai, minha mãe. Nem tem mais pai e mãe para abençoar, que já foi tudo embora. Meus amados, uma oração começa a ficar do mesmo jeito: abençoe meu pai, minha mãe, minha vida, perdoe todos os meus pecados, porque tem aquele combo que a gente joga para Deus, né, meus amados? Não pode terminar a oração sem pedir perdão dos pecados. Então, perdoe todos os meus pecados, em nome de Jesus. E vai dormir. Porque, meus amados, a reza daquela manhã ou daquele dia está feito. Não é porque talvez nós possamos criticar a Igreja Católica, que faria o sinal da cruz para se benzer, mas muitos crentes, eles começam a tratar a igreja como um ritual.
Ele não deixa mais a Bíblia aberta no Salmo 91, porque isso nem tem Bíblia para deixar aberta, né? Você teria que deixar o seu celular aberto, não a Bíblia aberta. Então o irmão André falou: tem pastor que critica a Bíblia no celular. Eu falei: não fale mal de mim nesse momento. E você não deixa mais a Bíblia aberta, mas você tem aquele aplicativo que tem a devocional do dia, e você lê aquele versículo, e somente aquele versículo que para nós antigos tinha a caixinha da promessa. E a caixinha da promessa minha avó tinha em cima da cômoda do quarto dela, e quando nós íamos visitar minha avó falava assim: pega um versículo para você hoje. E a gente ia lá no quarto, meus amados, como o periquitinho que ia pegar o biscoito da sorte, pegava lá, meus amados, um versiculinho, e aquele versiculinho dizia assim: olha, Jesus chorou, Deus é amor, o Senhor tem uma promessa de Deus para a tua vida. Mas não tem, meus amados, alguns versículos meio consistentes. Então você ora como reza, apenas a título de protocolo, para a tua consciência não pesar muito. Você lê a Bíblia, apenas esses versículos pontuais que o teu celular te dispara. Ou quando não, como eu conheço algumas pessoas de outras igrejas em Iperó, isso jamais acontece, meus amados, que leem aqueles versículos de Facebook, aonde as pessoas postam aquelas mensagens dizendo: você vencerá, tudo dará certo, não terá problemas na tua vida, e aquele versículo lindo. Ou se você pertence a algum grupo de igreja, alguém vai mandar bom dia, e logo em seguida, meus amados, um recortinho de um versículo que aquela pessoa que mandou jamais viveu, jamais leu, e nem sabe por que está mandando. Talvez, meus queridos, eu estou falando e eu não estou olhando para a tela, então você vai mudando. Fechou? Esse daqui? Mas eu não sei onde eu estou, filho. Para eu mudar isso daqui, eu preciso saber onde eu estou, e eu não sei onde eu estou, então eu vou falando, você vai mudando, tá bom? Aonde eu estou? Já achei. Você, meus amados, talvez, agora eu vou junto com você, não vou te decepcionar mais. Agora, quem já teve celular travado, vamos ler, a irmã fez com tanto carinho, né? Chega um momento que não adianta tentar ajustar, é preciso reiniciar. E eu queria te convidar nesta manhã a pensar a tua vida espiritual como necessário reiniciar. Meus amados, mas reiniciar para quê? Para voltar a um padrão original. Porque a vida espiritual travada, gente que ainda participa, gente que ainda vem para a igreja, mas que perdeu algo no coração. Hoje vamos falar sobre reset espiritual, até que Cristo seja gerado em vós. Eu quero que você leia Gálatas 2, 20 e 21 comigo, a uma só voz, por favor. Vamos ver o que está projetado? Logo... Meus irmãos, quem aqui já comprou um produto que veio com manual de instrução? Quem leu o manual de instrução antes de ligar o produto? Parabéns a quem leu. Eu não leio nada e é perigoso comprar 110 e ligar no 220 e ainda falar para o produtor: porcaria de produto que você me vendeu. Meus amados, a palavra do Senhor, ela dá para nós um padrão original do que o Senhor tem para nós. Ser cristão não é apenas frequentar igreja, ser cristão é permitir que Cristo viva dentro de você. Meus amados, vir à igreja, se nós, irmãos, eu de matemática e números eu não guardo nada, aliás eu não guardo nada de nada, mas matemática é pior, mas diz o censo que dentro de X anos, não sei qual, nós seremos a maioria da nação brasileira, dos supostos evangélicos. E eu estou colocando supostos entre muitas aspas, porque antigamente nós tínhamos a classe dos católicos não praticantes. Hoje nós estamos tendo a classe do quê? Dos crentes não praticantes. Daqueles, meus amados, que não permite que Cristo viva dentro de você. Aquele, meus amados, que talvez lembre de Cristo num domingo de manhã, se tem escola dominical na sua igreja, ou domingo à noite, se você vai direto para a sua igreja, e parece que você está cumprindo uma tabela. Assumir o controle da própria vida, é aí que começa o travamento espiritual.
Meus irmãos, a irmã Andréia, ela ministrou ontem, dizendo do que a serpente disse para Eva. E Eva, ela tinha apenas uma opção: obedecer a Deus, não a serpente. Mas ela toma o controle da vida dela nas próprias mãos. Eu quero só voltar. Se Cristo precisa ser formado em você, a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Se você vive uma vida na fé do Senhor, quem tem o controle da tua vida? Quem está com o joystick? Joystick, todo mundo sabe o que é. Tem hora que eu fico, não sabe o que é joystick, filho? Perigoso você ir para banco. Como que é o nome do que hoje se usa? Não fala com essa cara. Controle. Na minha época era joystick. Controle da tua vida. Quem está com ele nas mãos? Você ou Deus? Porque, meus irmãos, é possível estar na igreja e estar espiritualmente travado. Gálatas 3, 1 ao 3. Alguém pode ler para mim? Acho que alguém, o mais bonito, vai ler. Você está trazendo água agora? Gálatas 3, versículo 1 ao versículo 3. Meu irmão que está dormindo aqui no primeiro banco não pode ler. Relaxa. Não, você lê depois, outro dia, não é agora não. Fechou. Gálatas 3, do 1 ao 3. Alguém lê para mim bem alto? Não, filha, essa é só uma frase. Gálatas 3, vamos de novo. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Se ao quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meus irmãos, o que é insensato? Tem alguma outra versão que diz alguma coisa diferente de insensato? O que fala a tua, filho? Enlouquecidos Gálatas. Talvez Paulo esteja olhando para essa igreja e tenha dito assim: bando de louco, o que fez vocês saírem tão rápido de um evangelho que eu havia ensinado para vocês? Querida, minha irmã, esqueci teu nome. Por gentileza, agora lê para mim, para não frustrar você. Vamos lá? Eles haviam começado na graça, mas voltaram para as obras da carne. O que te fez parar? Talvez o que Paulo estava dizendo aos Gálatas é assim: vocês começaram tão bem, mas agora vocês travaram. Meus irmãos, um dia você entrou dentro de uma igreja evangélica. Um dia você disse: Senhor, eu quero te servir. Um dia você disse: Senhor, eu sou o teu. E talvez em algum apelo, você até levantou a mão ao Senhor e disse assim: eu irei te servir para sempre. Mas de repente, quando acabou aquele culto, você travou. E sabe por que você talvez travou? Gálatas 1, 6 e 7. Filhinha, aqui é só uma frase. Alguém abre para mim, por gentileza, Gálatas capítulo 1. Você lê para mim, filho, que você estava lendo aquele outro texto? Gálatas 1, 6 e 7. Lê para o pastor. Pastor Celso falou isso, meus amados, no sábado à noite, sobre tão depressa sair de um evangelho e ir para outro evangelho. Mas não existe outro evangelho, mas existem doutrinas estranhas no meio do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E me permita te dizer algumas coisas que talvez eu possa contrariar o que você pensa. Eu sou chorão. Quem me conhece sabe, olhou torto para mim, já era. Meus amados, eu já perdi a estribeira de chorar. Hoje é uma geração que precisa chorar em todo culto. Eu sou a favor de você chorar, até na presença do Senhor. Mas uma geração que chora, mas não se arrepende. Chora, mas não muda a vida. Chora, mas não muda quem é.
Uma geração que precisa de louvores romantizados. Louvores que antigamente se diziam. Um irmão perguntou para mim: pastor, fala um louvor aí para a gente começar. Eu falei: ao único. Ele falou: outro. Eu falei: ele exaltado. Ele falou: não, pastor, outro. Eu falei: grande é o Senhor. Ele falou: outro. Eu falei: então escolhe você. Amiga, meu repertório termina aí. Eu não sou contra esses louvores novos, não, por favor, os irmãos sabem disso. Mas eu fico me perguntando, meus irmãos, aonde está a essência da adoração a Deus? Aonde está a essência do louvor ao Senhor? Vamos voltar no louvor que o pastor acabou de dizer: ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Meus amados, um outro louvor que diz: ele é exaltado no nosso meio. E de repente vem um louvor que fala: você vai vencer, você vai conquistar. Ou como diz um pregador famoso aí, você é o ponto fraco de Deus. Ou como diz um louvor, a tua vitória tem sabor, mas a de Paulo teve sabor de decapitação. A de Pedro teve sabor de crucificado de cabeça para baixo. Acho que não foi muito mel, a não ser que tivesse abelha junto com esse mel. Tem um louvor, meus irmãos, que fala que você é a obra-prima do amor de Deus. Realmente você é. Mas não se esqueça que Cristo morreu porque você é pecador. Não é porque você é bom, não é porque você vai vencer. Jesus morreu para te livrar do inferno e te levar para o céu. Esse é o papel da salvação. Então, se há algo que eu preciso entender, é que o culto não é para mim, o louvor não é para mim, o louvor é para Deus, o culto é para Deus, a adoração é para Deus, a exaltação é para Deus, a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor para todos sempre, amém. O problema, meus irmãos, é que nós começamos a pensar que eu venho para a igreja para ouvir palavra de vitória. Amanhã na tua vida, 10 mil reais chegará na tua conta. Nessa hora você fala amém. E eu estava esperando quem era o primeiro que iria falar. E você perdeu o controle do louvor de Peró, agora você está de banco. Preciso de um outro líder de louvor. Estou brincando. Meus amados, se eu chegar hoje para a tua vida e dizer que amanhã algo extraordinário acontecerá na tua carne, eu também direi amém, claro que eu direi. Se a gente tivesse na UTI e tivesse passado um profeta e teria dito: amanhã ela estará curada. É bom, não é bom? Poxa, meus irmãos, quem é que é bobo? Se o Senhor mandasse um anjo para mim e dissesse assim: pastor, amanhã a sua artrose está legal, sua coluna voltou a funcionar, seu cérebro também, mas aí é muito milagre, a sua visão, pastor, está legal, sua audição, pastor, você voltou a ouvir, todos os boletos da sua esposa estão pagos, meus irmãos, eu estaria no céu. Todo aquele carrinho da Shein que a tua esposa tem, meus amados, lá onde tem mais ou menos 5.800 itens que você jamais comprará, mas está lá, você diria amém. Mas o Senhor está dizendo, meus irmãos, talvez uma palavra que ele disse a Timóteo, e Paulo não convidou Timóteo para comer pizza. Paulo fez um convite para Timóteo muito agradável: sofre comigo as aflições do Evangelho. Eles não tinham abandonado a igreja, eles tinham perdido a essência. Cantam, mas não adoram, oram, mas não se conectam, frequentam, mas não se relacionam. Eu tenho irmãos da igreja, eu acho que é de Tatuí, que me contaram, e Peró, isso não acontece, que eles chegam 7h10 e eles vão embora quando o pastor está impetrando a bênção, porque se eles tiverem comunhão, eles vão perder a bênção deles. Eu tenho lá gente Suzano, que chega, meus amados, do culto das 7h20, porque o louvor é chato. Eu tenho gente que quando eu começo a pregar, a Andréia, vai beber água e não volta, porque Deus só fala no louvor. Eu olho muitas vezes para uma igreja cheia, tem um lugarzinho no banco para sentar, e pergunto: será que eles estão indo para o céu? Ou será que eles estão em um divertimento de domingo à noite, aonde vai chancelar a semana deles
para dar sorte. Talvez você precise voltar a adorar, a orar, a ter prazer de estar na presença do Senhor. Sintomas de uma vida espiritual desconfigurada: perda de prazer da oração. Pastor, você já perdeu o prazer de orar? Já. Eu já. Tem dia que a luta é tão pesada que você dobra o joelho e você não ora. Você fala: Senhor, me ajuda, que eu não sei nem palavra para sair da minha boca nesse momento. Meus amados, Bíblia como obrigação, não alimento. Nós que pregamos, se não estamos atentos, nós só lemos a Bíblia para pregar, não para nos alimentar. Meus irmãos, culto como rotina não encontro, fé sem profundidade, cristianismo de aparência, fundamentos errados, vida apoiada em emoção. Você continua na igreja, mas distante da presença de Deus. Eu queria, se você olhasse um pouquinho aqui, pudesse entender se você se apoia em alguma coisa. Eu queria que você pudesse olhar aqui, e agora eu vou falar para jovem, que é os adolescentes saíram. No domingo à noite você vai na igreja, e na segunda de manhã você está com vídeo pornô no seu celular. Talvez você se masturbe antes de um culto, e depois você quer entrar na presença do Senhor. Talvez jovem, adolescente, o teu celular, teu TikTok, teu Instagram, teu Facebook, eles têm tudo que um crente não deveria ter. Talvez hoje você veio a esse retiro, me perdoem a forma dura que o pastor vai falar, em um retiro de crente, sem ser crente. Ontem eu estava aqui nessa ruazinha e um grupo de meninos e meninas passaram por mim e eu pilhado no 220, com aquela camiseta que botava um respeito tremendo, e falei assim para eles: onde vocês vão? Eles olharam para a minha cara e falaram assim: nós vamos para o hotel. Irmãos, eu abri o braço assim no meio da rua e falei: vocês estão de palhaçada, né? Vocês estão pensando o quê? Volta para o culto agora. Mas a gente não é de igreja nenhuma, a gente só veio visitar o hotel, nem participar de aceitar o retiro a gente participa. Eu olhei para eles e falei: vá em paz. Vá em paz. Eles não estão no retiro, só estavam de passagem. E o tonto com os bracinhos abertos, meus amados, parecia procurando o Nemo, olhando para eles e dizendo: volta para onde? Mas eu estou dizendo a você: volta! Que Deus ainda tem obra na tua vida, irmão. Talvez você esteja como esses jovens, só passeando pelo retiro. Não vê a hora da piscina, né? Não vê a hora da descontração. Mas Gálatas 4, do 1 ao 5, eu preciso ler. Eu pedi para 2 irmãos lerem. Eu não sei se eles... Você vai ler, João, para mim? Lê para mim, João, por favor, já que você ficou em pé. Não sabia que você ia me ajudar, filho, obrigado. Gálatas 4, do 1 ao 5, lê para mim, por gentileza. Você que faz declaração de amor tão linda para minha filha. Gálatas 4, do 1 ao 5. Digo, pois, que todo tempo o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo do primeiro ouvimento do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Obrigado, filho. Se você quiser voltar agora a sentar no banco de trás, largar minha filha em paz, eu agradecer. Queridos, quando nós éramos imaturos meninos, nós poderíamos agir e pensar como meninos. Quem aqui tem menos de 16 anos? Menos de 16? Você está dos adolescentes. A pergunta era ninguém. A resposta deveria ser ninguém. Quem, meus amados? 18 para cima, quem tem?
19. Eu vou abaixar a mão se eu descobrir a idade. 20, 25, 27, 30, fechou. Baixa. Paramos aqui. Mas ontem eu vi uma moça, falei que eu fiquei fã dela. Não gosto de argentino. Tem um problema com a Argentina. Argentina e Brasil não se combinam. Nós mais propriamente no campo de futebol. Mas essa Argentina, ela, meus irmãos, ontem ela disparou para mim. Nós estávamos ontem na gincana noturna e tinha no fundo da piscina algumas pulseirinhas neon. E eu fiquei parado assim, olhando lá de fora. Eu falei, quem vai ser o louco que vai mergulhar? Meia-noite, ninguém vai pular dentro dessa piscina. Mas a pessoa não tem vontade de ganhar competição nenhuma. Ela é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que não é competitiva. Ela olhou aquele negócio e ela não pensou duas vezes. Ela mergulhou à meia-noite dentro da água gelada e me sai com o negócio de lá de dentro e já saiu correndo. Meus irmãos, ela teve essa atitude ontem. Imagina se hoje eu vejo a Gisele, minha amiga Argentina, minha irmã em Cristo, que iria fazer isso na hora do culto. O que você ia achar? Legal ou não? Imaginou ela aqui de roupinha de banho, para pular na piscina, ia dar certo? Pastor, explica melhor. Meus irmãos, o maduro espiritualmente, ele sabe se comportar na presença de Deus e fora da presença de Deus. Nós estamos cheios de crentes imaturos que andam na presença do Senhor com o mesmo leitinho que tomavam de quando eram crianças. Eu sou pai, meus filhos não são mais pequenos, mas quando pequenininhos, a gente pegava primeiro filho, pegava leite com morangos naturais e batia no liquidificador para ter a criança tomar, achando que era barato. Depois da segunda mamadeira vai quick, lá dentro da mamadeira. Mas você vai dar aquele leitinho. E se eu der uma feijoada, ele vai dizer, opa, não cabe aqui. Engraçado que eu olho para vocês, e talvez a frase que o pastor vai dizer, ela é chovendo molhado, Deus tem muito mais para a tua vida, e você dirá amém. Deus tem uma obra na tua vida, você dirá amém. Mas será que você saiu do leite? Ou você está no leite? Será que você está no leite? Será que você é crente imaturo? Ou, meus amados irmãos, você já é aquele transformado? Eu preciso só pular um versículo, porque já me deram o meu sinal. Mas vai em Gálatas 4:8 para mim, por favor. Eu queria... Deixa eu pedir para alguém de Peró ler rápido. Gabi, lê para mim, filha. Não, a outra, a professora. Gabi 4:8. Gálatas 4:8. Gabi, lê para mim. Vocês eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Queridos, eu fico vendo hoje crente que não vai para o show do Roberto Carlos, não vai para o show do Titãs, também acho que não vai legal essa idade, não vai para o show do que você quiser, mas, meus irmãos, vai lá para um show gospel e trata aquela pessoa como ídolo. Meus irmãos, nós estamos cheios de pessoas que idolatram os outros, que idolatra pastor, que idolatra doutrina, e esquece, meus amados, que o único digno de ser adorado é Jesus Cristo de Nazaré, que idolatra o seu celular, que idolatra o seu relacionamento, e que não tem, meus amados, na verdade, aquilo, vaidade que pode ocupar o lugar de Deus. Eu vou te dizer para você como pastor, a frase que mais me arrepia é quando acaba o culto e alguém me abraça e fala assim para mim, arrebentou hoje, hein? Porque eu tenho que clamar a Deus misericórdia, porque dentro de mim vai dizer assim, eu sei que eu sou bom. Aí estão falando que eu sou bom, eu já sou metido por natureza. Aí conseguem, meus amados, inflar o meu ego, eu preciso falar, opa, baixa aí, cara. Meus amados, a pior coisa que tem na nossa vida é quando nós começamos a idolatrar os outros ou a nós mesmos. Idolatrar relacionamentos. Tem pessoas que quando começam a namorar, elas mudam. E o Deus delas se torna o namorado ou a namorada. Mas o papel do solteiro é agradar ao Senhor, está na palavra do Senhor.
e servia. Que idolatria hoje tem dentro do teu coração? Que obra hoje ainda precisa ser tirada dentro da tua vida? O grande problema, Cristo presente, mas não no controle. Meus irmãos, até que Cristo seja gerado em vós, não é apenas aceitar Jesus, é permitir que Ele pense em você, decida em você e viva através de você. Se a hora que você pega o teu celular e você começa a ver aqueles vídeos, Cristo viria o que você está vendo. Se diz os especialistas que nós hoje estamos conseguindo visualizar um vídeo por no máximo 7 segundos. E aquele vídeo nos entendia e a gente rola para cima. Nós conseguimos, meus amados, ouvir um áudio em 2.0. E pior, aceleramos o áudio e picotamos ele porque ele é chato. Outra pessoa, não sou eu. Se você me manda um áudio podcast, eu não vou ouvir, mas eu ouço os primeiros 5 segundos, depois o meio, é assim que eu faço com os seus áudios. Os primeiros 5 segundos, depois o meio, depois eu vou para o final do áudio. E a pessoa fala assim para mim, o senhor entendeu tudo o que eu disse, pastor? Eu falo, claro. No meio do áudio ela estava dizendo assim, eu ia me matar, mas eu só peguei o início, o meio e o fim, não peguei o negócio do áudio. Meus irmãos, nós estamos hoje em uma sociedade que não consegue pensar e não deixa Cristo raciocinar e tomar o controle da tua vida. Queridos, quantos vídeos você vê no dia? Quantas horas você perde nas redes sociais? Quantos manchete? Apenas a chamada da matéria, sabe aquelas chamadas, como que é o nome daquilo? Aquela chamada assim, o Brasil é o maior país cristão, aí você não lê a matéria, você só vê aquela chamada. Título, você sabe o que é, enche não, já entenderam o que é. Meus amados, nós não nos aprofundamos. Você percebe que hoje nós não lemos mais nada? Nós não conseguimos ler livros, nós não conseguimos parar para ler, quanto mais parar para ouvir o Senhor governar a minha vida, porque a oração, ela é uma via de mão dupla. A irmã Andréia falou que ficou tudo escuro, e ela orou a Deus, e o Senhor respondeu a ela. Se eu for ver servos de Deus na palavra, eles oram e o Senhor responde. Mas nós não damos tempo para Deus falar. Nós não queremos ouvir Deus falar. Nós não temos paciência para ouvir Deus falar. Uma vez uma irmã chega para mim e diz assim, pastor, eu preciso fazer algo na minha vida. Ela tinha um problema, até sério, e ela precisava tomar uma decisão. O senhor ora. Falei, vamos orar juntos, mas vamos esperar Deus falar. Em 24 horas ela ligou para mim e falou assim, está resolvido. Falei, Deus falou. Ela falou, e eu lá tenho tempo para esperar Deus falar? Ela paga o preço até hoje por isso. Hoje ela é uma senhora de mais de 70 anos e toda vez que ela senta do meu lado para aconselhamento, ela diz assim, eu não ouvi Deus falar, né? E a atitude que ela teve é irreversível. Ela não consegue mudar. E hoje ela consegue entender que se talvez Deus tivesse falado, ela não faria nada daquilo que ela fez e que ela paga o preço até hoje. Meus irmãos, o que é um reset espiritual? É corrigir rotas, é remover excessos, é restaurar prioridades, é devolver a sensibilidade espiritual. Recalculando rota, recalcular a rota, reconstruir o fundamento. Eu não tenho mais tempo para ler, mas o fundamento da tua vida é Jesus Cristo. Reconstruir a certeza de que Cristo salva e te basta. Meus irmãos, da minha época, eu tinha um tio muito alcoólatra, e faleceu em decorrência da bebida. E a minha avó, mãe do meu pai,
é a que levou toda a família para o Senhor Jesus. Meu avô não era crente, ela era a única crente, ela aceita o Senhor Jesus Cristo, ela leva os filhos ainda solteiros, levou as noras, e nós somos aí já a 4ª geração depois dela. Imagine você um filho alcoólatra, onde todo dia te ligam e falam assim: vem buscar, está caído na sarjeta, vem buscar, quebrou o braço, vem buscar, vem fazer. Isso era a vida da minha avó. E aí surgiu uma igreja chamada Universal do Reino de Deus. E o pastor vendia um sal grosso para você colocar na comida do seu filho para ele ser liberto. Essa senhora, e ela não sabia mexer nessas coisas, ela pediu para mim se eu podia entrar, eu acho que era um telefone, e comprar para entregar o sal na casa dela. Eu era uma criança, eu liguei, eu comprei, e foi entregue o sal na casa da minha avó. E onde a hora que o sal chegou, ela pôs o sal em cima da mesa, ela olhou para mim e falou: perdi dinheiro. Eu falei: por que, vó? Ela falou: porque isso não vai libertar seu tio. Quem liberta seu tio é Jesus, o Jesus que ele não quer. E ele não quis, até o final da vida dele. Meus irmãos, talvez hoje você não tenha certeza que Cristo salva e te basta. Cristo basta para você, jovem. Hoje nós temos aí narguile, cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico e vape é a mesma coisa? Vocês estão sabendo, né? Então é a mesma coisa. Talvez, meus amados, hoje você tenha a moda, na minha época era do ficar. Mas hoje ficar já ficou sem graça. Porque hoje se tem a lista de quantos você beija na noite. Mas se você não fizer test drive, não vai ser legal. Porque pode dar errado. Vai se o cara não beija bem. Vai se ele não tem pegada. Sabe o que nós estamos fazendo? Senhor, os teus planos não servem para nada. O que o Senhor tem para a minha vida não serve para nada. Eu preciso ter o controle. Meus amados, o controle da tua vida pode até te levar para um cara e para uma menina que beija bem, mas pode levar a tua vida para o inferno, porque o que o Senhor fez é bom e dura para sempre. Ah, pastor, mas como que eu vou saber? Na verdade, você não precisava saber, porque se você, cara, fosse virgem e a menina fosse virgem, vocês não teriam outro relacionamento a não ser ele e ela. Então, na verdade, você não teria experiências. A única experiência seria aquela que Deus havia planejado para a tua vida. Nós estamos achando que o Senhor não basta e que esta palavra aqui, ela ficou obsoleta. Ela ficou passada. Sabe por quê, meus amados? Porque nós estamos perdendo as nossas prioridades. Estou casado há 25 anos. Namoro, noivado e casamento 29. Já faz um tempinho. Aí, meus amados, que a Paula conquistou meu coração e não queria nada, os irmãos sabem da história, eu sempre não quis, ela queria, eu sou um menino muito difícil, e depois de 5 foras que eu tomei, ela se rendeu a esse pedaço de mau caminho. Mas há momentos na minha vida que a gente precisa parar como marido e mulher e falar assim: qual é a nossa prioridade? Porque, irmãos, nós tínhamos retiro aqui, onde a gente ficava sentado na porta do hotel, como pastores, conversando. Eu não conseguia achar tempo para sentar naquele sofá até hoje. Eu trouxe comida que eu não vou nem abrir. Eu não sei se na tua casa você não tem tempo para nada. Eu brinco que você está com o gosto do café da manhã, está na hora de almoçar. Você acabou de almoçar, alguém fala assim para você: acabou o dia. Esses dias eu liguei para Paula e falei assim: 15 para meio-dia. Eu não consegui sair da frente do computador, eu não bebi uma água, eu não tomei um café, eu não levantei para ir ao banheiro, não fiz nada, eu fiquei travado na frente do computador, digitando. E aí você chega no final do dia em casa, você até ama a tua esposa, mas você não quer mais ter ela como prioridade, porque a prioridade é o teu trabalho, a prioridade é a conta para pagar, a prioridade, meus amados, é a educação do filho. Tem hora que a gente precisa ter prioridade como marido e mulher. Esquece marido e mulher. Será que a tua prioridade é Cristo? Será que você tem hora, tem paz e fala assim: Senhor, eu tenho um relacionamento contigo, eu preciso te ouvir, eu preciso te sentir,
Eu preciso ter um tempo para o Senhor, mas um tempo de qualidade. Eu preciso saber quem é o Deus que governa a minha vida. Intimidade é buscar a Deus quando ninguém está vendo. Meus amados, sensibilidade ao Espírito, vida ganha em propósito, fruto visível, pecado perde força. Se você conseguir retornar à sua rota, você haverá de ver, meus amados, que o Senhor fala e você ouve. E Deus fala em momentos que você não imagina. E Deus não fala simplesmente para você algo de uma fumaça envolta e vem, não. O pastor Celso fala assim: eu ouvi uma voz que disse para mim. E eu não sei se você já ouviu uma voz que disse a você. E tem hora que ele vai dizer assim para você: leva uma blusa porque vai esfriar. Ele vai dizer assim para você: ei, amanhã eu vou fazer isso. Muitas vezes nós achamos que, meus irmãos, o Senhor vai vir naquela máquina de fumaça, com um cajado na mão, dizendo: filho amado. Ele só está querendo dizer a você: ei, deixa eu controlar a tua vida, suas emoções, deixa eu fazer fruto visível em você, para que esse pecado perca força. Ele quer que você reinicie, recalcule a rota, volte ao que o Senhor tem para ti. Se olhar, também, se olhar para o plano original de Deus, tinha até um versículo que eu havia separado aqui, e eu não sei aonde ele está, mas ele está em algum lugar da Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. Salmo 51:10. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O salmista fala: esquadrinha os meus rins, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, se atira, Senhor, e guia-me pelo caminho eterno. Jovens, um dia eu tive sentado aí, faz algum tempo, mas eu dizia ontem a um irmão, quando eu fui ungido pastor, em algum ano por aí, eu fui o pastor mais novo. E hoje, depois de 21 anos, eu continuo sendo o pastor mais novo do ministério. Quem tem menos que 46 e é pastor? Pastor Valtão, pastor Valtinho me corrigiu. O senhor tem quantos anos, pastor Adriano? Lataria tá ruim, hein, pastor? Rodou, esquece minha frase. Pastor Valtinho, quantos anos? 32 aninhos. Pastor Lucas? Pastor Ricardo Andrade? Mas é porque Deus quer te levantar como pastor. Eita glória! Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: cadê a geração que vai continuar levando o bastão? A geração que vai dizer: ei, vocês vão passar, mas a palavra do Senhor continuará sendo pregada. Eu brinquei que eu estava sentado aí, eu estava mesmo. Pastor Walter já pregava, pastor Celso já pregava, pastor Albieiro já pregava quando eu era jovem, pastor Valdeci pregava nos retiros que eu era jovem. Lembra, pastor Valdeci? 3 coqueiros, eu sentadinho, eu era jovem nessa época. Eu queria dizer algo a você, que nessa manhã você recalcule a rota da tua vida, você refaça os seus planos, mas você deixe o Senhor assumir o controle de todas as coisas.
Deus tem um plano original. E ele não é o que você muitas vezes deseja, mas é o que o Senhor deseja da tua vida. Baixa a sua cabeça. Eu não vou fazer apelo. Mas eu queria te pedir para que você pudesse cumprir o livro de Coríntios quando fala da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas eu queria que você pudesse se examinar. Olhar um pouco para dentro de você e puder ver se existe em você alguma coisa que hoje precisa ser resetado. Se esse sistema precisa ser atualizado. Se talvez você esteja como eu falei no início da palavra, dando uns murrinhos no computador espiritual para ele funcionar. Mas é necessário que o Senhor Deus hoje tome o controle da tua vida. Não apenas no retiro, mas para sempre. Não apenas hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. E se você deseja isto, coloque tua vida na presença do Senhor. Você não precisa levantar sua mão, você não precisa se manifestar. Você precisa apenas deixar o Senhor agir sobre você. Senhor, meu Deus e Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos. Mas nós não precisamos de Ti apenas para uma emoção barata. Nós não precisamos do Senhor apenas para um tempo passageiro. Nós não queremos ficar com o Senhor. Nós queremos nos preparar para irmos ao encontro do Senhor nos céus como noiva. E o Senhor não vem buscar qualquer pessoa. O Senhor vem buscar a igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum. O livro de João fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Eu queria te pedir, Senhor, que nesta hora Tu possas fazer uma obra no coração dos meus irmãos. E que Tu possa fazê-los, ó Deus, voltar ao plano original que o Senhor tem para eles. Limpando o coração, consertando a vida, transformando a alma. Não por emoção, não, Senhor amado, por um tempo, Senhor, apenas nesses dias de retiro. Mas, ó Deus, como já foi ministrado, ninguém será transformado agora, mas o processo de santificação é um processo. Leva-nos, ó Deus, a andarmos com o Senhor, a sermos transformados pelo Senhor, a sermos renovados pelo Senhor em todo o tempo. Guarda-nos, abençoa-nos, restaura-nos e nos permita fazer voltar ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor?